Boa tarde, somos alunas de biomedicina, né? Somos um grupo composto de alunas de biomedicina e medicina da nossa turma de Ser Empreendedor. E a gente está com esse projeto agora, onde a gente também teve que desenvolver todo um projeto baseada em uma ODS. E aí a gente resolveu fazer entrevista com a senhora e te perguntar algumas coisinhas, né? E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, na verdade, pedir, é que a senhora pudesse falar um pouco sobre a senhora, suas origens, a sua família, suas aspirações pessoais. Eu sou filha de uma professora de matemática e um militar reformado. Eu sempre fui bolsista em colégio particular, porque minha mãe não teria condição de pagar escola. E eu sou nascida e criada no bairro da Caixa d'Água, próximo ao Hospital Ana Nery. Eu decidi ser médica com 5 anos de idade. Não me perguntem por quê, mas o meu padrinho, que eu também escolhi com essa idade. Ele é médico, ele é cirurgião plástico e, coincidentemente, ele era meu vizinho. E minha mãe e ele alternavam a carona para a gente ir para a escola. O nome dele é Dr. Jorge Frimpong. Hoje ele tem 80 anos. E eu achava lindo ele de branco, ele cheiroso, indo pegar a gente na escola. E eu acho que essa imagem ficou registrada na minha cabeça e eu acabei desejando ser médica por conta disso. Entrei na faculdade aos 18 anos, fiz UFBA e já entrei querendo fazer ginecologia e obstetrícia, que é a minha especialidade. Quando terminei a faculdade, eu me casei, mais ou menos uns 2 anos depois. Eu tenho dois filhos, a Sophie, de 11 anos, e o Juan, de 9. Com mais ou menos uns 3 anos, imediatamente após terminar a faculdade, eu ingressei na residência médica e assim que eu saí, 3 anos depois, eu montei um grupo de assistência humanizada a parto normal, chamado Feto e Feto, que se desenvolveu e cresceu muito. A minha sócia, a doutora Caroline Có, e a gente juntas também, nós duas, temos uma clínica chamada Santa Vitória, que é uma clínica humanizada de atendimento à mulher. Basicamente é isso. Hoje eu trabalho com ginecologia e sexualidade, não faço mais obstetrícia. Quando as pessoas me perguntam, eu digo que eu sou obstetra, mas não estou obstetra. Fugindo um pouquinho só um momento, é porque me pegou muito uma coisa que a senhora falou, foi que a senhora já entrou na faculdade querendo fazer o que a senhora faz atualmente, não é a sua especialidade. Exato. Por quê, sabe? Olha, existem coisas que são difíceis de responder. É, Como eu lhe disse, eu decidi ser médica aos 5 anos de idade. E meu padrinho, ele é cirurgião plástico e na família, quando eu entrei na faculdade, na família dele não tinha nenhum médico. Então ele me puxava e me falava muito assim. Eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, vocês não vão saber disso, mas existiam aqueles computadores enormes que faziam aqueles barulhos de internet de escada. E ele me levou para a casa dele, me botou na frente do computador e disse assim: Olha, existem somente 120 cirurgiões plásticos na Bahia e existem quase 5.000 ginecologistas. Não tem médico na minha família, você vai herdar tudo e eu quero que você seja cirurgião plástico e siga meus passos. Eu falava para ele assim: Olha, não tem jeito, né? Eu gosto de lidar com mulher, eu gosto de cuidar de mulheres e sexualidade é uma coisa que me interessa bastante, tanto que hoje eu sou, além de ginecologista, terapeuta sexual, e era uma cachaça, era uma coisa que eu me interessava demais, né? Tive algumas experiências de vida que não foram muito boas antes de entrar na faculdade, que me fizeram sentir ainda mais interesse de cuidar de mulheres. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro estudar. Então, eu tentava de todo jeito gostar de várias outras coisas, porque meu padrinho ficava falando na minha cabeça para eu não fazer ginecologia.
E aí eu participei da Liga de Valvulopatias Cardíacas, eu participei da Liga de Cirurgia Plástica, eu fiz estágio de um ano no HGE, fiz estágio de um ano no Hospital Couto Maia. E quando eu fiz o meu primeiro parto, eu chorei loucamente, e disse, pronto, é isso aí que eu quero, eu nasci para isso, é para cuidar de mulher, para ver a transformação do mundo através das mulheres. E tô aí, zero arrependimento. Incrível, de verdade. A senhora comentou que a senhora tem uma clínica com uma sócia, né, outra médica, e Isso, também a questão do grupo de parto humanizado, não é? De apoio. exato. E trazendo para esse eixo, né, o que é ser empreendedor para a senhora, assim, sabe? O que é empreender? Olha, empreender no Brasil é um desafio. Eu já tive 3 empregos estáveis. Eu era concursada em Camaçari, concursada pelo Estado, e tinha um trabalho muito bacana de serviço social, em que eu tinha carteira assinada, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu não me contentava com o trivial do dia a dia, sabe? Eu sou movida por desafios e eu queria fazer alguma coisa que tivesse a minha cara, que tivesse o meu jeito, que eu pudesse dizer, eu não quero essa maca aqui, eu não quero essa cadeira desse lugar, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E quando eu encontrei, na verdade, foi ela que me encontrou, a minha sócia, eu sou um pouco mais velha que ela, eu era R3 quando ela era R1. Então, quando ela me conheceu, ela se interessou muito e ficou me instigando para a gente fazer alguma coisa juntas. E o empreendedorismo é uma coisa que eu tenho desde muito cedo. Eu comecei, até por questões financeiras e familiares, o meu primeiro empreendimento foi vendendo geladinho aos 8 anos de idade. Então, eu não sabia ser diferente do que andar com minhas próprias pernas, ser a minha patroa, definir as coisas como eu quero. E aí, por conta disso, era lei natural, né? E eu sigo sendo extremamente inquieta, eu sigo sendo uma pessoa que gosta de fazer coisas diferentes o tempo inteiro, que provoca o tempo todo, que tem várias ideias. Eu gostaria de ter tempo para colocar todas elas em prática, mas o meu dia só tem 24 horas. E aí eu não consigo, mas eu acho que o empreendedorismo é estar em constante transformação, é se desafiar o tempo todo e não ter medo, porque não é fácil. No Brasil, ser empreendedor é um desafio muito grande. Realmente. Eu acho que é muito daquilo que a senhora falou, que é importante a gente estar se diversificando, procurando outras áreas, porque a senhora já entrou na faculdade querendo uma coisa, mas se aventurou por outras também. E acabou que tudo agrega, de certa forma, mesmo que não seja o que você vai seguir depois, tudo te traz, né? Alguma coisa. Todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo da faculdade, extramuros, extra-universidade, por ser uma pessoa inquieta, eles contribuíram e contribuem muito para a profissional que eu sou hoje, né? O olhar integrativo que eu tenho para minhas pacientes, apesar de eu não gostar muito desse termo, medicina integrativa, mas esse olhar atento às demandas foi fruto de uma base muito sólida, de muito estudo. Apesar de não ser cirurgiã plástica, eu faço cirurgia estética íntima e muitas das coisas que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com isso foi justamente participando das monitorias de cirurgia plástica e acompanhando cirurgiões plásticos. Então, os pontos, as linhas de sutura, os cuidados com as cicatrizes, o acompanhamento do serviço de infectologia e a parte de traumatologia do Hospital HGE me fez ser uma pessoa destemida, né, cuidadosa, jamais irresponsável, mas mais destemida por conta da bagagem de experiência que eu tenho, que isso é uma coisa que eu acho que é essencial para você se tornar um bom médico. E empreender na área de medicina é algo que traz uma gratificação muito grande, porque eu costumo falar que a minha especialidade eu posso ser tudo, né? Dentro da especialidade da ginecologia, eu posso ser obstetra, ultrassonografista, trabalhar com medicina fetal, fazer a parte de terapia sexual. Então, isso me permite um grande leque de opções, basta querer estudar. E você empreender também permite que você faça isso, porque dentro do meu serviço eu posso
criar um serviço de monitoria, de ampliar estudos, ajudar estudantes de medicina ou médicos recém-formados a fazer atendimento da população de um modo geral, ser um bom generalista, dando informações a respeito da área de ginecologia. Posso empreender dentro de escolas, ensinando contracepção, educação sexual, na próprio mundo virtual, no YouTube. Então, é um mundo muito bom, né? E a gente consegue fazer várias coisas. Eu gostaria de falar um pouco agora, porque a senhora falou que iniciou a sua jornada com empreendedorismo desde criança. Então, eu fiquei realmente curiosa em saber quais seriam os seus erros cometidos, o que você veria, e o que você faria diferente nessa sua jornada com o empreendedorismo. Aí eu facilmente consigo dizer para vocês um grande erro. Eu já fali uma vez. Assim que eu saí da faculdade, sem experiência nenhuma, eu abri uma clínica, uma policlínica, em um bairro popular e eu tinha zero experiência com administração. Então, era eu e mais dois sócios e a gente criou uma empresa muito maior do que o que a gente conseguia administrar. E acreditem, a gente ter profissionais da área de saúde trabalhando para a gente não é uma coisa fácil, porque não é todo mundo que tem o mesmo compromisso. Médico, agora está um pouco diferente, né? Mas ah, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, você tinha muitos postos de trabalho médico que lhe permitia escolher o que você quisesse. E médicos recém-formados não tinham paciência para se fidelizar no mercado, compromisso para trabalhar dentro de uma clínica e esperar pacientemente a sua clientela chegar. Então, as pessoas cancelavam a agenda com uma facilidade muito grande, não tinham muitos compromissos de trabalho. E depois de uma batalha muito grande, de muito desgaste, porque eu criei uma estrutura muito maior que não dependia só de mim, eu precisei fechar as portas. E foi uma fase extremamente difícil. Eu lembro que nessa época eu jurei de pé junto que nunca mais eu ia ser empreendedora. E hoje eu já tenho duas empresas novamente, porque o bichinho do empreendedorismo fica lá, ele não deixa de existir. E é uma batalha muito grande, né? Então, assim, nem tudo são flores, a gente sobe, depois sobe, desce um pouquinho, aí sobe mais um pouquinho do que antes, e é assim que a gente vai batalhando. Então, uma dica que eu tenho para dar é sempre comece pequeno e vá ampliando à medida que você vai percebendo a demanda. É muito importante sentir o mercado, estudar bem o mercado, onde você está localizado, antes de você fazer uma estrutura extremamente robusta e você não conseguir garantir que você vai dar cabo daquilo. Como a senhora se classificaria e descreveria como uma líder de um empreendimento? Eu acho que um líder é uma pessoa que dá o exemplo. A gente precisa saber se colocar no lugar do outro sempre, escutar mais do que falar e estimular as pessoas que a gente lidera. Então, quando você dá o exemplo, eu tenho uma imagenzinha, uma charge, que eu não sei se vocês já viram, que eu acho muito, muito interessante. O líder é alguém a se seguir. Então, tem duas imagens, um cara, sei lá, em cima de um carro de boi, e na frente ele bate com chicote nas pessoas que estão à sua frente. Isso para mim não é um líder, é um tirano. O líder é aquele que ajuda a empurrar o carro junto com todos, que estimula, que provoca reflexão, promove nas pessoas ao seu redor uma vontade de crescer junto. Isso é o que caracteriza um líder. A pergunta que eu ia fazer é: o mercado brasileiro para um empreendedor, ele já é hostil, e para uma mulher ele é mais hostil ainda. Então, se você pudesse falar um pouco como foi a questão da sua entrada nesse mercado e como é ser uma mulher e se introduzir nesse mercado. O fato de ser mulher nunca me impediu de nada. Desde criança, desde muito cedo. Isso para mim nunca foi uma questão que eu levei em consideração e que me impedisse de fazer as coisas. Eu acho que você é do tamanho dos seus sonhos. Então, se você deseja, você vai fazer e você vai conseguir. Às vezes você vai tomar algumas porradas, mas você vai conseguir. Eu me considero uma mulher extremamente segura nesse aspecto e, assim, dotada talvez de uma energia não agressiva, jamais,
mas de uma força interna muito grande que nenhum homem nunca conseguiu exercer nenhum tipo de superioridade ou domínio sobre a minha atuação. É um desafio muito grande. Eu te confesso que você me perguntando isso, eu me lembrei recentemente, eu precisei trocar a minha contabilidade e eu percebi que o contador, que era um homem, ele estava achando que eu e Carol, minha sócia, que nós éramos muito inexperientes e que ele iria conseguir muitas vantagens financeiras pelo fato de nós sermos mulheres. E eu notei nele isso de maneira muito forte. Foi a primeira vez que eu precisei de uma postura masculina, né? Eu falei com meu marido e fiz assim, olha, eu marquei uma reunião com a contabilidade e eu quero que você vá, mas você não vai abrir a boca. Quem vai falar tudo sou eu, mas você vai sentar atrás de mim e eu vou conversar com o contador e eu quero saber se a postura dele vai mudar mediante a sua presença. E por incrível que pareça, o contador se tornou outra pessoa quando ele viu meu marido atrás de mim, mas ele também entendeu que eu tinha sacado o que é que ele queria fazer e que eu não ia permitir. E a partir daí, eu lido com a contadora que trabalha no escritório e não mais com ele. A gente precisa ter coragem. O gênero não pode ser fator de impedimento para a gente. Vou espelhar aqui para conseguir falar agora do nosso aplicativo. Tá bom. Abriu, sim, na temática, acesso universal ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, transmissão de informações e educação. Esse foi o nosso tema que a gente escolheu a partir da ODS. E a gente escolheu por conta de entender dos estigmas a respeito dessa saúde sexual e reprodutiva, que ainda assim é um tabu, né? E a gente também queria muito motivar esse empoderamento e prevenção de situações desejadas. Então, a partir disso, a gente vai criar uma aba que seria para usuários, que teriam os responsáveis para ter um conhecimento do que essas crianças estão vendo, e até para a gente motivar uma conversa entre os pais e os filhos, para que não se torne mais um tabu. Adolescentes, crianças, a gente também teria um time de psicólogos e médicos, ginecologistas e urologistas, para ter um controle dessa situação. E aqui seria basicamente como o nosso aplicativo funcionaria, com essas abas, como os assuntos que a gente trataria. Então, como a senhora lida com esses assuntos? Qual seria a temática que a senhora acha mais importante de ser tratada? Tá? A gente lida com a educação sexual desde a hora que o neném nasce. Sim. Então, é importante a gente saber o público, qual é o objetivo, né? Então, o seu objetivo é criança, é adolescente, é adultos com filhos que consigam ter acesso a um serviço de orientação adequada até para ajudá-los a conversar com seus filhos. A importância das crianças e do adolescente entender o que é público, o que é privado, é uma coisa que a gente precisa falar o tempo inteiro. Então, é preciso ter muito cuidado, muita sutileza nas abordagens. Falar de uma forma clara sobre a anatomia do corpo feminino, do corpo masculino, sobre o que é uma gravidez, como acontece a gravidez, falar sobre todas as formas de você evitar uma gestação, e eu digo todas, é todas mesmo, porque por mais que a gente fale aí que todo mundo tem acesso a contraceptivos orais, a verdade é que um público muito grande de pessoas não utilizam esses métodos contraceptivos hormonais e sequer o preservativo. Então, a gente precisa orientar no mundo real. Tudo que diz respeito a doenças transmitidas pelo sexo é muito importante ser amplamente divulgado, até para desmistificar alguns medos que as pessoas têm. Eu acho que médicos, para responder perguntas, também pode ser interessante, né? Você criar um quiz de perguntas e respostas, o médico responde. Sem dúvida, o serviço de acompanhamento psicológico para a mulher, para a população de um modo geral, na verdade, é essencial. Acho que é isso, então. A gente está muito agradecida da sua participação, de você ter tirado um tempo aqui para conversar com a gente, ajudar a gente nessa matéria do empreendedorismo, né? Na construção do aplicativo. Isso, e escutar de você também é muito importante. Uma pessoa que viveu na prática, que, como você falou, já passou por uma situação difícil, e suas dicas, assim, também são muito valiosas. Te agradeço muito por você ter tirado um tempinho do
seu dia, da rotina que eu sei que deve ser puxada. Puxado. Só tenho a agradecer. Tá bom, meninas. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa sorte na tentativa de vocês e terminei no time. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.